E olha, a gente continua nesse assunto para entender o impacto dessa proposta no combate às facções. Então vamos chamar para a nossa conversa agora Jaime Fusco, que é especialista em segurança, mestrando em Ciências Jurídicas pela Universidade Autônoma de Lisboa. Doutor, muito boa tarde, obrigada pela participação aqui no Poder Expresso. Esse texto chega, ao plenário em meio à crise no Rio, a pressão por respostas mais eficientes do Estado. O senhor acredita que o projeto tem potencial para enfraquecer essas organizações criminosas que entrou em pauta, nos últimos meses, desde aquela mega operação no Rio de Janeiro? Temos falado a respeito disso e a gente tem visto, deputados, senadores, trabalhando mais afinco para trazer respostas à população. Queria saber a opinião do senhor sobre esse projeto. Boa tarde. Boa tarde, Vitória. Boa tarde a todos os telespectadores. É um prazer estar aqui com vocês. Respondendo a sua pergunta, acho que não. Acho que não por questões práticas. A legislação ela é muito confusa. Além de ser confusa, um aspecto prático, eu posso te apresentar aqui uma série de questões que não vão conseguir ser atendidas. E o que o senhor acha que deveria ser feito nessa situação para chegar a um possível projeto que traga algum tipo de resultado? Vamos lá. Primeiro, existe uma insegurança muito grande da população, sobretudo com essas questões das facções. E a insegurança ela se dá por conta das armas de fogo. O projeto fala muito pouco sobre controle sobre venda e arma de fogo ilegal. Eu não vejo aqui, por exemplo, punição para as empresas que têm o domínio do comércio internacional de armas. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, ela não tipifica a guarda e transporte de dinheiro em espécie. Porque toda facção criminosa, o objetivo dela e todo criminoso é ganhar o dinheiro dele. Se a gente não tipificar a questão do crime de transporte e guarda de dinheiro em espécie, fica difícil, porque o varejo, sobretudo no Rio de Janeiro, é quem alimenta o caixa 2 de eventuais políticos envolvidos com essas organizações criminosas. Então, esse é um aspecto. Um terceiro aspecto aqui, a legislação ela coloca a figura do gestor externo e a intervenção judicial em contratos de suspensão de contratos públicos. O judiciário não tem estrutura para isso. A gente primeiro tem que qualificar melhor os técnicos do judiciário para que ele tenha condições de manter um gestor externo. E o juiz também, ele não tem condições nenhuma de receber relatórios semanais ou trimestrais para avaliar o aspecto contábil da empresa. Ele não tem só um processo para cuidar. Então, a gente precisa, primeiro, resolver a questão técnica das polícias, equipamento para as polícias. Segundo, o próprio judiciário. A gente precisa treinar juízes, treinar técnicos da justiça para que eles tenham condições, por exemplo, de trabalhar de forma adequada com o que a legislação está prevendo. Além, óbvio, de aspectos aqui que eu entendo que são inconstitucionais. Eu vou te dar um exemplo, se você me permite. Claro, fica à vontade. Posso? Doutor. Pode, claro. Olha só, Vitória, vamos imaginar o seguinte, Vitória. A legislação, ela... A legislação diz que a gente pode ter um contrato suspenso se eventualmente tiver indícios da participação de empresas jurídicas com organizações criminosas. E ela permite também acordos de cooperação internacional entre as polícias. Então, ela permite que, de forma cautelar, a gente tenha acordos suspensos, contratos públicos suspensos. Vamos imaginar que um acordo desse, uma cooperação técnica entre polícias, vem um relatório de um estado daqui da América do Sul, ou da América do Norte, ou da América Central, dizendo, por exemplo, que a Petrobras tem indícios de participa com organizações criminosas. Do texto da lei, é possível que haja uma intervenção da própria Petrobras. Quando a gente pensa em prefeitura, é uma coisa, mas a legislação não divide isso. Então, é muito fácil. O sujeito faz um relatório de inteligência, entra com um pedido de cooperação internacional com uma polícia, com uma agência dessa de inteligência antidrogas, por exemplo. Essa agência faz um relatório dizendo que uma empresa de energia tem vinculação com uma facção criminosa. A legislação não prevê
qual juiz vai definir a medida, a gente pode ter uma intervenção, por exemplo, da Polícia do Rio de Janeiro, no formato que está, no Porto do Rio, numa empresa pública. Isso não existe. Do aspecto prático, como que isso vai funcionar? A legislação não diz sobre a questão da competência. Poderia uma agência dessa de inteligência, com uma cooperação técnica, como a Polícia do Rio de Janeiro, por exemplo, fazer uma intervenção na Petrobras? Ou numa empresa de energia? Então, a gente precisa observar melhor isso. Esse texto, da forma que está, no aspecto prático, eu entendo que ele é um risco até à soberania nacional. Eu digo do aspecto prático. Porque, veja só, ele permite, Vitória, inclusive, que administrativamente eu suspenda contratos públicos com um simples relatório, vindo de uma autoridade policial. Só para você ter uma noção, aqui no Rio de Janeiro, a gente já teve delegados presos e em outros lugares, delegados presos com envolvimento a organizações criminosas. É muito possível que amanhã ou depois a gente tenha pessoas vendidas, né, sendo utilizadas por empresas de outro país, com o objetivo de intervir na nossa economia e nos nossos contratos. Sim, então o senhor acredita que esse texto pode ser que acabe virando uma lei simbólica, sem mudança concreta lá na ponta, né, onde efetivamente a violência acontece? É claro que estamos falando aí de uma votação que acontece amanhã na Câmara dos Deputados, para se tornar efetivamente uma lei, precisa passar pelo Senado, pela sanção do presidente Lula, mas é importante, Jaime, a gente conversar aqui que já é a quarta versão, estamos falando da quarta versão de um texto que veio do Planalto e foi modificando. Temos o relator, a relatoria de Guilherme Derrite, ele que é secretário de Segurança Pública de São Paulo, que foi licenciado e voltou ao Congresso, né? Voltou à Câmara dos Deputados para ser o relator dessa proposta. Então, há essa possibilidade, esse risco, da forma como está, se tornar uma lei simbólica, sem chegar lá na ponta, quem sofre diariamente com a violência e com a atuação dessas facções? Eu não tenho dúvida disso. Eu não tenho dúvida porque, na prática, ela não vai acabar com a sensação de insegurança. Ela não está fazendo controle nenhum dessas armas que entram ilegal no nosso país. Ela também não está fazendo controle nenhum do dinheiro que fica em espécie. Enquanto a gente não tipificar e não objetivar a apreensão de dinheiros em espécie e investir na questão do tráfico internacional de armas, a sensação de insegurança ela vai continuar existindo. E a gente pode ter a melhor legislação do mundo. A população não vai se sentir segura. Não vai se sentir segura. Além dos aspectos inconstitucionais que eu vejo aqui na legislação. Por exemplo, ela traz um aspecto aqui, Vitória, muito interessante. Ela diz que o prazo do inquérito é 30 dias, prorrogáveis por igual período. Nenhuma polícia vai conseguir relatar um inquérito sério em 30 dias de uma organização criminosa com ramificação internacional. Isso é humanamente impossível. Sob pena de no afã de se dar uma resposta, a justiça acaba invalidando esses inquéritos policiais. Então, assim, o prazo para a conclusão do inquérito, na minha visão, é pequeno. Então, penso que a legislação ela deveria trabalhar com a prática, para que a sensação da população de insegurança ela fique controlada. Porque do jeito que está, eu não estou conseguindo ver nem o judiciário com estrutura para atender. Em aumento das penas, o senhor acha que aumentar pena vai reduzir a atuação de facções? Veja só, Vitória, o criminoso ele não está muito preocupado com a questão da pena. A sociedade acha isso, mas o criminoso não está preocupado com a pena. O criminoso está preocupado com o dinheiro. O criminoso que vai preso com dinheiro não tá nem aí. Ele sabe quando ele entra para uma facção criminosa, que ele segue as regras dessa facção, que ele está portando um fuzil, ele sabe que ele pode morrer ou ser preso. Então ele não está preocupado. A gente tem que ver a estrutura que essa organização criminosa tem. Eu vi muito pouco sobre isso aqui. Porque se ele for preso e continuar com dinheiro, ele vai tirar a cadeia dele tranquilamente. A questão é o dinheiro que a gente precisa perseguir para que ele não tenha paz dentro da cadeia.
que se ele tiver paz na cadeia, para ele é diferente. Se apenas ele vai ficar mais tempo, menos tempo. O criminoso não está preocupado com isso. Quem está preocupado com isso é o sujeito de terno e gravata que pratica, que participa de organizações criminosas com o objetivo de pegar recursos públicos. Esse tem preocupação, que é o sujeito que não mora na favela, é o sujeito que tem uma vida, teoricamente, é o crime do colarinho branco, né? Esse está preocupado com a pena. Agora, o restante não. O criminoso, o faccionado, ele sabe que a vida dele é ser preso ou morrer. Ele só quer ser preso com dinheiro. Então, por isso que a gente precisa pegar o dinheiro e as armas. É isso. Então, o senhor acredita que para ter efetividade teria de ser um projeto mais focado no dinheiro, né? Seguir o dinheiro de organizações criminosas e reter, apreender mesmo, ir na fonte desse dinheiro porque muitas vezes sem dinheiro eles não vão conseguir agir, não vão ter como financiar o crime. Vitória, o que faz com que essas facções criminosas estejam perto de políticos é exatamente o dinheiro. Porque é com o dinheiro do varejo, da venda da droga, que essas organizações criminosas e também de outras atividades que elas executam, que o político se aproxima. Ele se aproxima porque ele precisa desse dinheiro em espécie para fazer o caixa 2, tanto da campanha quanto para pagar propina. O que me estranha é um projeto dessa natureza fala muito pouco sobre o dinheiro em espécie e sobre arma. Porque veja, Vitória, o mal político ou o político que se associa a essas organizações criminosas, o objetivo dele não é aquele poder do bairro, é o dinheiro que a organização criminosa tem em caixa 2, que ele se beneficia dele para práticas espúrias na administração pública. E me preocupa ainda, Vitória, mais é quando a legislação permite que administrativamente o sujeito suspenda um contrato público. Imagine você, eu faço uma informação por um disque denúncia ou faço um relatório administrativo dizendo que um contrato de uma OAS, por exemplo, tem indícios de participação de facção criminosa. Eu tenho condições de administrativamente suspender esse contrato e botar uma pessoa do meu interesse. Vamos supor que isso seja uma OAS ou uma empresa que recolhe lixo. Olha a vulnerabilidade desse projeto. Ele dá um poder muito grande para a política influenciar em contratos. Ele tira, inclusive, do judiciário essa possibilidade. Ele diz o seguinte, que é possível que o judiciário determine a suspensão de contratos e também administrativamente. Isso eu que já fui procurador, isso aí é um cheque em branco para o sujeito mal intencionado na administração pública. Eu digo até que isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Eles não podem fazer isso, porque isso pode ser utilizado de um efeito pior ainda, considerando que a gente tem agentes públicos envolvidos em crime, em diversas ordens. Doutor Jaime Fusco, especialista em segurança pública, mestrando em ciências jurídicas pela Universidade Autônoma de Lisboa. Doutor, muito obrigada por sempre participar conosco aqui ao vivo e trazer todos os esclarecimentos, né? É muito importante trazer os pontos de quem entende e consegue destrinchar, assim, que às vezes parece nebuloso, a gente não consegue entender, por isso que a gente sempre conta com a ajuda do senhor e especialistas como o senhor aqui para explicar para a gente. Obrigada, doutor, pelas informações e obrigada mesmo pela participação. Eu que agradeço, Vitória. Estou sempre à disposição de vocês. Obrigada, boa tarde. SBT News, o maior canal de notícias do YouTube.